Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, olha eu aí. Hoje eu queria contar uma história, né? Que diz que havia uma floresta e os animais então se decidiram em uma reunião quem é que seria o rei deles, já que na floresta tinha 3 leões. Eles falaram assim, como é que pode? Nós queremos saber quem será nosso rei, porque nós não podemos ter 3 reis. E aí os animais então concordaram. E aí disse assim, olha, nós vamos decidir entre vocês 3, vocês lutam aí, e o que vencer será o nosso rei. E os leões falaram assim, não, nós somos muito amigos, nós não queremos lutar. Então ele falou assim, então tá vendo lá aquela montanha lá em cima, aquela montanha alta? Então, vocês vão lá, o que vencer aquela montanha será o nosso rei. Pois bem, os leões concordaram e foram lá. Quando eles chegaram lá, o primeiro leão foi, e chegando no meio da montanha, ele desistiu. Não conseguiu vencer a montanha, chegar até o topo. Aí foi o segundo leão. Também quando chega na metade da montanha, ele também não consegue vencer a montanha e desiste do meio da montanha. Aí vai o terceiro leão, e quando ele chega no meio da montanha, ele também não consegue vencer a montanha, e aí ele desiste e volta. Aí os leões falam, pô, agora fica difícil, né, de decidir quem será o nosso rei. Aí logo a seguir aparece uma velha águia, e a águia fala assim, o terceiro leão, ele será o rei. Aí os animais falam, mas por que essa decisão? Eles falam assim, olha, é porque quando eles estavam voltando da montanha, o primeiro leão, e eu escutava bem o que ele falava. E ele falava assim, montanha, você me venceu. O segundo leão, eu também voava perto dele. E ele também dizia, montanha, você me venceu. O terceiro leão, ele também voltando da montanha, ele diz, leão, você me venceu. Por enquanto, porque você já chegou ao seu tamanho máximo, eu um dia vou te vencer ainda. Moral da história, o que determina a nossa vitória é a nossa atitude, que está dentro de nós. Talvez hoje você esteja passando por um grande problema, mas só que esse problema talvez já tenha alcançado o tamanho máximo dele. E você, então, com atitude, você vai vencer esse problema. A palavra de Deus diz no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 17, que Golias está ali afrontando o povo de Deus, até que um dia Davi vai lá levar, né, a marmita dos seus irmãos, e chegando lá ele escuta a afronta. E ele, diz a Bíblia, que ele se dispõe a lutar contra Golias, contra o gigante. O que determinou foi a atitude de Davi, a fé que Davi tinha em Deus, a comunhão que Davi tinha em Deus. Isso é que determinou a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Quando nós vemos, em cima desse texto, do 1 Samuel 17, nós ali não vemos, né, a aparição de anjos. Nós não vemos ali que apareceu um profeta e profetizou que ele vai vencer. Nós não vemos ali Davi contando que teve um sonho que ia vencer o gigante. O que nós vemos é Davi contando 2 relatos. Que um dia ele vence um urso e de que um dia ele vence um leão. Ele está falando de atitude. O que nós precisamos de vencer na nossa vida é de atitude, de fé em Deus, é de determinação. Essa é a moral da história. Deus te abençoe, que talvez o teu problema já alcançou o tamanho máximo, mas o teu Deus, ele é maior. E você ainda vai vencer esse problema, em nome de Jesus. Amém.